Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de arte hoje, ela está localizada na unidade 5 do livro Poliedro de vocês, livro único aí, e vem para falar para vocês sobre a ecoarte. Quando vocês pensam em ecoarte, o que vem à mente de vocês? Bem, quando você pensa na palavra ecoarte, se você for fragmentar essa palavra, separar eco e arte, você pensa em ecologia e pensa em arte. Arte, as expressões das emoções. E é justamente isso. Nós vemos aqui que artistas se envolveram num projeto muito interessante. Fazer com que o público, com que o receptor recebesse essa arte como protesto, como reflexão para a mudança dos nossos hábitos com relação à natureza. O que nós temos feito com o nosso meio ambiente? É importante vermos que o meio ambiente, ele apenas devolve pra gente aquilo que nós fazemos. Então, quando você vê uma arte voltada com elementos da natureza, ou até mesmo com elementos industriais, ou com os dois, elementos naturais e elementos industriais, nós vemos que o papel do artista é trazer essa consciência, como nós devemos cuidar do nosso meio ambiente. Como exemplo, nós temos aí vários projetos no Brasil de cuidado com o meio ambiente, como o projeto Tamar, que está localizado na Praia do Forte, na Bahia, em Florianópolis também, numa praia, e localizado também, em Fernando de Noronha. Nós vemos que a responsabilidade deles é cuidar de algumas tartarugas que estão em contato com a ação do homem, que sofrem com a ação do homem. Então eles preservam, eles cuidam várias espécies e a gente percebe que o meio ele só agradece a tudo isso. Quando nós vamos visitar várias praias, é comum vermos na orla várias sujeiras de vários elementos, como metal, como plástico, papel e até elementos orgânicos. Fazer essa separação do lixo, no local certo, que são elementos recicláveis, mesmo que seja o orgânico, o plástico, o metal e o papel, é importante para o nosso meio. E os artistas, pensando em trazer essa consciência, refletem produzindo suas obras de arte com esses elementos naturais ou os industriais que nós descartamos no meio ambiente, a rolê, infelizmente. Então, o que eles fazem? Eles produzem, eles coletam materiais do próprio meio ambiente para compor as suas artes, ou eles pegam apenas partes dos elementos que são deixados na natureza e juntam com outros elementos industriais, produzem com a ideia de conscientizar o seu público, então, com relação ao cuidado. Nós temos um artista muito legal, que é o Eduardo Sur, ele já morreu em 2017, mas ele trouxe uma exposição de arte em São Paulo, no meio de um parque natural. Está aqui na capa, da unidade 5 aqui para vocês, olha lá. O Eduardo Sur aqui, ele traz uma árvore morta de cabeça para baixo, onde ele coloca as raízes voltadas para cima e que o homem está aqui, que ele está escalando essa árvore, ele está interagindo com esse meio. Ele está interagindo, mas ele está usando do meio, ele está abusando do meio, ele está protegendo o meio, ele está agarrado à natureza, como se ele estivesse protegendo esta árvore. Em volta de uma árvore, desta obra artística, nós temos outras árvores naturais. Se você não destruir, você continua tendo os outros elementos naturais. Então, olha que bacana. A ideia dele era fazer justo isso, colocar num parque natural para que as pessoas entendessem e refletissem sobre o elemento que sofreu a ação do homem ou até a ação natural. Se for ação natural, não tem problema, que a própria natureza se encaminha de reproduzi-la, ou aquela que o próprio homem atrapalha, agride, como nós já tínhamos falado aqui. Então, o homem, de uma certa maneira, procura proteger a natureza. E como nós vamos fazer o mesmo? Então, essa arte traz essa consciência muito legal e o Eduardo Sur desenvolve não só esse trabalho também, pessoal,
como uma outra obra que ele produz aqui, ó, que são esculturas que ele faz usando elementos industriais, como plástico, pegando bonecos de plástico, colocando em caiaques, que vocês vão conseguir ver lá na página 81. Olha lá, pessoal, vou aproximar aqui da câmera, mas vocês vão poder conseguir visualizar melhor aí na casa de vocês na página 81, ó. Nós estamos vendo que num rio que está repleto de sujeiras, de elementos que o ser humano lança no meio ambiente e pessoas, né, que são bonecos aí representando pessoas convivendo com esse lixo. Então a ideia dele, né, isso aí aconteceu lá no Rio Pinheiros, em São Paulo, e a ideia dele era fazer com que os moradores se conscientizassem e não usassem o rio como lixo, porque ele mesmo ia conviver com este rio e ia sofrer fortemente com essas mudanças. Então a intenção dele em produzir esta obra é justamente mostrar essa questão. A ecoarte, então, trabalha muito com a conscientização, a reflexão. Nós temos também um outro artista polonês, que é o Franz Kragerber, que ele se naturalizou brasileiro, né? Ele se naturalizou aqui. Ele resolveu registrar por meio de fotografias, por meio da imagem fotográfica, várias queimadas que aconteceram no estado do Mato Grosso e também que aconteceu, pessoal, na Amazônia. E aí ele começou a registrar, e aqueles registros começou a movê-lo de uma certa maneira de pensar, uma reflexão. E aí aquilo surgiu uma ideia. Como que eu posso fazer com que as pessoas evitem as queimadas? E ele então foi coletando da natureza vários elementos como raízes, troncos, caules, que sobreviveram, vamos colocar, até esses elementos sobreviveram às queimadas, e ele foi unindo com alguns elementos industriais como o ferro para ligar uma parte à outra, que ele foi utilizando, usou também uma tintura, um pigmento natural, e ele criou essa obra de arte, pessoal, que fica até hoje lá em Curitiba, no Paraná, que é uma exposição permanente chamada A Revolta. É como se a natureza estivesse gritando, revoltada com a atitude humana. Então aqui o Franz traz essa reflexão sobre o nosso cuidado com relação às queimadas. Vocês estão vendo que várias atitudes do ser humano, às vezes algumas atitudes intencionais, outras não, mas é que nós temos que pensar no meio ambiente como pensar como um de nós. E aí a ideia desses artistas é fazer isso, é pensar que a natureza é um componente nosso, é parte nossa. Então, se é parte nossa, nós devemos cuidar. Assim como devemos nos cuidar, devemos cuidar também do meio ambiente. É legal que em um outro tópico que nós vemos aí, arte e preservação ambiental, nós temos um artista que trabalhou em cima, pessoal, de questões sonoras. Olha que legal, nós temos aí o Cildo Meirelles, que é um carioca. Ele foi coletando e armazenando, gravando mesmo, áudios e sons, pessoal, de pessoas em contato com a natureza, rindo, né? Contemplando a natureza e se sentindo felizes. Eu, quando fico no meio natural bastante tempo, assim, eu me sinto tranquila, consigo dar altas gargalhadas, porque a nossa mente, ela fica livre, né, dos problemas, das preocupações, e você percebe que a natureza provoca isso em você, ela te atrai, e ela não faz só com que os seus olhos se encham de alegria, mas com que o seu sorriso também seja apresentado, que foi essa ideia aí do Cildo Meirelles. Ele então pensou numa ideia chamada palíndromo, porque palíndromo é você olhar ao contrário. Então você escreve um termo, uma palavra ou duas ou três palavras, expressões, e que se você colocar ao contrário, você vai perceber que a frase, a expressão, a palavra vai continuar a mesma, você vai preservar aquela palavra e a ideia que você produziu. Então, o Cildo, ele pensou nisso, ele pensou assim, né? Nas risadas, no riso,
que ele colocou lá como or, e na palavra rio. Se você colocar ao contrário, vai conseguir ter a mesma ideia. Rio or rio, a mesma coisa. Ele pensou nas paisagens cariocas, como a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. E aí, quando ele estava em Niterói, porque quando você vai para Niterói, você vê o rio do outro lado. O rio, né, como se estivesse de costas, assim como a ideia do palíndromo. E você consegue ver de uma maneira maravilhosa a Baía de Guanabara e o Pão de Açúcar. Se vocês já conseguiram ir até aquele museu Niemeyer, que está localizado em Niterói, ali tem a visão estratégica que o Cildo Meirelles está colocando. E ele então pensou, eu vou colocar aqui uma ideia do riso junto com a ideia do rio. E ele pensou, esse rio, gente, é o som da água. Então ele armazenou várias risadas e armazenou vários sons que a água pode emitir. E aí ele ficou uns 3 anos gravando os sons das águas que ele conseguiu coletar por meio de viagens. Ele foi até o Rio São Francisco, que fazia lá divisa com o estado de Alagoas e do Sergipe, né, o Velho Chico. Ele conseguiu armazenar também os sons lá de Foz do Iguaçu, que vocês sabem das cataratas, aquele som maravilhoso, que a gente tem ali a divisa do Brasil com a Argentina e com o Paraguai, em Foz do Iguaçu. E ele também coletou daí sons, pessoal, até mesmo de águas águas que saem de torneiras e de bebedouros. Ele reuniu tudo isso em um CD e ele depois expôs, né? Ele fez uma amostra desse áudio dele e as pessoas acharam o máximo poder ouvir risadas e ao mesmo tempo o som da água. Qual que foi a ideia aí do Cildo Meirelles com tudo isso, né, pessoal? Foi mostrar para as pessoas que a natureza ela extrai a nossa alegria e que a natureza também agradece aquilo que nós fazemos para ela com muita alegria. Numa exposição, então, nós vemos aí em Niterói, ele conseguiu colocar tudo isso para a plateia apreciar. Os exercícios que estão dispostos aí, na página 83, Arte e Você, ele pergunta justamente sobre essa questão aí do Cildo Meirelles. Que sons você escuta com mais frequência em seu dia a dia? São sons de carro? São sons industriais? São sons de araras? São sons de passarinhos? Né? São sons de cachorros latindo? Para quem mora em apartamento do vizinho? Que tipo de som que você ouve? A segunda questão, entre os sons citados em sua resposta anterior, qual deles você considera agradáveis? É uma resposta muito pessoal, né? Tem pessoas que gostam de sons naturais e tem outras pessoas que já gostam um pouquinho do tumulto da urbanização. Então, assim, quais aquelas que você também não aprecia, os sons que você não aprecia e por que você não aprecia esse som? Né? Que reação que provoca em você quando você ouve? E a terceira questão, entre os sons naturais provocados, por exemplo, pela chuva, pelo vento, barulho do mar ou trovões, quais mais te agradam? Geralmente as pessoas gostam muito do som da chuva porque fala que dá sono, traz uma calmaria quando a chuva vem mansa, né? Outras gostam muito do som do mar, né? Das ondas que quebram na praia e aquilo fala que traz também uma calma, né? Então, são questões aí da página 83 para vocês refletirem e realizarem aí com muito cuidado para discutirmos depois. E a tarefa de vocês, pessoal, que já está no plano de aula que está disposto para vocês no Cisplaning Online, são os exercícios 1 e 2 da página 93, a respeito do trabalho do Eduardo Sur, do Franz Krajeber e também do Cildo Meirelles. Espero que a videoaula ajude vocês, reassistam que vocês vão conseguir responder a tarefa com tranquilidade, ok? Estudem com disciplina, se cuidem, saúde para vocês e para os seus familiares. Obrigada pela atenção.